Nova Manhã. Araçatuba. É a nossa segunda entrevista, terminando o primeiro semestre deste ano. É hora de analisar os dados econômicos da região. Como será, ou como terá sido o desempenho de Araçatuba e dos municípios vizinhos? Quem está aqui no estúdio do Nova Brasil, ou da Nova Brasil, do Nova Manhã, junto com a gente para falar sobre isso, é o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Marco Aurélio, bom dia. Vou ficar um pouquinho de costas para o nosso público, vou virar aqui para eu falar diretamente com o Marco Aurélio. Tá tudo bem contigo? Um prazer te receber. Obrigado, Lília, agradeço. Um bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Marco Aurélio, quais dados você levantou então sobre o desempenho da economia na região de Araçatuba no primeiro semestre deste ano? Podemos aqui comemorar? Sim, Lília, são dados importantes que evidenciam o crescimento da nossa região nesse primeiro trimestre do ano e também no semestre. E o principal indicador para isso é o que nós chamamos de economia de produto interno bruto, porque o PIB ele mensura toda a produção de bens e serviços de um município, de uma região em dado período do tempo. E nossa região, Lília, cresceu 2,9%, o PIB cresceu 2,9% no primeiro trimestre desse ano, comparado ao último trimestre do ano passado. E para a gente ter um comparativo, o PIB paulista, ou seja, do estado de São Paulo, cresceu 1,8% e do Brasil 1%. Então a gente percebe aí que foi um desempenho favorável, que também repercute em outros indicadores econômicos importantes que a gente pode estar falando, como geração de emprego, exportação, abertura de empresa e outros. E que bom, né? Então, só da gente falar de geração de emprego, eu queria até te perguntar, qual que foi o setor ou quais setores se destacaram para alavancar aqui o nosso PIB? Bem, os setores foi do comércio e serviço, com crescimento de quase 6%, e o setor da indústria. Então, esses foram os impulsionadores do crescimento do PIB da região, o que é importante, Lília, porque gera um equilíbrio. É muito complicado quando você concentra esse crescimento em apenas um setor, mas no caso da nossa região foi comércio, serviços e indústria, o que é importante, nos traz uma expectativa boa para o ano 2022. Isso na prática é dinheiro circulando para todos, para todo mundo, para quem voltou a ser empregado, para as indústrias que estão gerando então mais vendas e mais retorno. E isso então impacta na sociedade no geral. Perfeito, esse crescimento do PIB fez com que o PIB no trimestre, para a gente mensurar esse movimento de recursos nas nossas cidades, de 7,3 bilhões de reais. E o mais importante quando a gente fala em crescimento do PIB, Lília, é justamente a abertura de vagas, a abertura de empregos, de oportunidade. E aí os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mensura o emprego formal, mostra o quê? Que a nossa região, nesse primeiro semestre do ano, está com saldo positivo de 10.370 postos de trabalho. Ou seja, entre contratações e demissões, as contratações superaram as demissões em mais de 10 mil vagas. É oportunidade para as pessoas da região. Ô Marco Aurélio, e agora temos aí, ainda guerra, ainda pandemia, já vem eleição. A gente pode continuar com essa esperança de crescimento ou pelo menos estabilidade até o final do ano? Bem, então o que acontece? A minha análise é que nós não teremos um desempenho tão robusto como nós tivemos nesse primeiro semestre, no segundo semestre de julho a dezembro, em decorrência de vários fatores. A própria eleição acaba sendo um complicador, porque os investimentos são engavetados. O pessoal segura o investimento para esperar o resultado da eleição, quem é o ministro da Economia, a equipe econômica, qual que vai ser a forma de conduzir a economia nos próximos anos. Isso já gera o quê? Um arrefecimento do crescimento. E também nós temos um agravante, que é o aumento da taxa básica de juros, taxa Selic,
que vem ocorrendo nos últimos meses, a gente chama de um efeito retardatário, ou seja, o aumento que se deu no passado, ele vai impactar agora nesse segundo semestre, que é o quê? O encarecimento do juro, do crédito para pessoas físicas e jurídicas. Então eu espero o quê? Uma estabilidade. Nós manteremos números positivos, mas não tão grandes como nós tivemos no primeiro semestre. Nesse período de estabilidade, o investidor, então, ele dá uma brecada, mas aquele que quer concorrer a mercado de trabalho, quer concorrer a vagas, ele deve continuar se estudando, se aprimorando, para que quando chegar lá no final do ano, né, quando abrirem as vagas, porque a gente não pode esquecer que Natal vem aí e sempre tem vaga, né, aberta, né? Perfeito. Então é importante, e já está acontecendo isso, ou seja, está tendo escassez de mão de obra qualificada em vários setores. Então a gente vê vagas abertas que não são preenchidas pela falta de qualificação. Então aproveitem nesse momento de crescimento, de oportunidades de emprego, para se qualificarem para essas oportunidades e esses momentos especiais que realmente ocorrem contratações, em especial temporárias, que é o fim do ano. E aí, quando for contratado na temporada, dê o seu melhor do melhor do melhor, entendeu? Para manter o seu emprego. Alguma pergunta, Jonathan? Eu só queria perguntar para ele, como, no caso, né, como setores locais, ou seja, o setor público, privado ou o terceiro setor, podem criar estratégias aí para reverter as potenciais crises, né, em seus setores. Bem, isso é importante em que sentido? Ele tem que olhar esse cenário, olhar as oportunidades que a economia tem e, junto com as suas equipes, criar estratégias no sentido de potencializar as oportunidades que surgem e uma forma de amenizar os problemas que ocorrem na economia. Vou dar um exemplo, Jonathan. Com essa mudança do Auxílio Brasil, que começa a ser paga agora em agosto, a média de R$200 a mais por família trará uma oportunidade para os empreendedores, no sentido que eu fiz uma análise dos 4 maiores municípios da região, Araçatuba, Birigui, Andradina e Penápolis. O incremento de renda a partir de agosto é de R$10 milhões a mais na economia dessas cidades, ou seja, que estratégia você vai fazer a sua empresa para que uma parte desse recurso seja captado por vendas, né? Então a gente tem que sempre olhar as oportunidades e também os desafios que a economia traz no sentido de pensar o desenvolvimento empresarial. E já que você falou nesse assunto, você falou uma parte, né, que volte para essa geração de economia na cidade, na região. Mas e a outra parte de quem vai receber esse dinheiro? Que dica que você dá? Bem, isso é muito importante. Então, nós estamos assistindo um processo muito forte inflacionário. Essa inflação vem corroendo o nosso poder aquisitivo. Então, quem vai receber, muita sim cautela no uso desse recurso, no sentido de tentar fazer com que ele atenda às suas necessidades básicas e, se sobrar alguma coisa, guardar, não comprar com coisas supérfluas, porque a gente tem um cenário aí de muita certeza e é temporário, ou seja, de agosto a dezembro que nós vamos ter esse incremento, tá? Então, assim, tem que saber usar realmente com cautela. E um perigo, Lília, que foi, eu quero colocar aqui para o pessoal, foi autorizado o uso dos recursos do Auxílio Brasil na forma de crédito consignado. Cuidado. Fujam desse crédito consignado. O juro, como eu falei, por causa do aumento da Selic, está altíssimo. Você fica endividado, esse dinheiro que já é pouco acaba sendo comprometido e a família acaba passando dificuldade. Então, muita atenção, né, no uso do crédito consignado, que daqui a pouco vai chover de propostas, no sentido de você vincular esse recurso no sentido de trazer, né, enfim, fazer empréstimo, que é hoje muito perigoso. Não adquira novas dívidas, não. Pague o que você tem que pagar, né? Continue mantendo o que você tem que manter. Perfeito. E não adquira novas dívidas, por favor. Marco Aurélio,
Faltou alguma coisa para a gente falar? Você trouxe uma notícia tão boa que é de crescimento do PIB para a nossa região de 2,9%, né? Falando aí dessa geração de emprego, das vagas, de uma estabilidade que vamos ter até o final do ano. Essa é a nossa esperança. Dicas também. Faltou alguma coisa? Eu acho perfeito, né? Eu agradeço aqui a oportunidade. Realmente tivemos um bom semestre e vamos mapear agora, né, os próximos meses para acompanhar aí a trajetória da nossa economia regional. Então, daqui a um tempo, você sabe que você vai voltar aqui para falar mais sobre esses números para a gente, né? Perfeito, muito obrigado, tá? Fique à vontade sempre de estar aqui no estúdio com a gente. Esse foi o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, falando aí do crescimento do PIB para a região de Araçatuba, trazendo boas notícias.